Eu vou até ler um primeiro pimba que tem a ver com isso que eu tô falando, então eu não costumo ler o pimba antes, mas vou antecipar. O Thiago Araújo falou o seguinte: o grosso da piora da economia só vai começar agora. A melhor estratégia é deixar o Lula sangrar até a rejeição recorde em 26. Assim não terá espaço para falsas narrativas da esquerda nas eleições. É bom até para nós do MBL. Você concorda? Olha só, cara, eu concordo que destruir o Lula é sempre bom. Eu concordo que tirar eles do poder e submeter eles a humilhações e mudar a balança de poder é sempre bom. Eu também sou de uma época, eu tinha 21 anos, em que eu vi o Lula derreter no mensalão, as pessoas, meu Deus, aí o Fernando Henrique Cardoso adotar a mesma mentalidade que foi citada sobre o Bolsonaro, do tipo, a gente tem os maiores governos do Brasil, a gente tem Minas, a gente tem São Paulo, tem uma bancada gigante, tem uma aliança com o PFL, deixa o Lula sangrar, isso é um idiota. Só que tinha duas coisas que aconteceram naqueles anos de 2004, 2005. O PIB do Brasil começando a apontar, né? Ali começa o boom. 2004 é o ano que começa o boom das commodities. Oficialmente, o Lula começa a sorrir em 2004. E também é quando é criado o Bolsa Família. E ali, né, enquanto um achou que o outro ia sangrar, o outro tava porrando. 2004, 2005, 2006, o Lula... né? Então, o mensalão estoura pra valer em 2005, mas a tendência era de subida. O Thiago levantou um ponto. A tendência não é de subida agora, a tendência é de queda nos próximos 2 anos. Né? Mas a gente nunca sabe, cara. A gente nunca sabe. Também já prometeram, né? Muitos analistas, o Brasil ia acabar no governo Bolsonaro. E não acabou. Se tem uma certeza que eu tenho, é assim, a gente vai andar de lado nos próximos anos. Por mais a crise fica horrível, vamos comer menos carne, isso, tudo, tal. Tá. A gente vai ficar se arrastando. Arrastando, e o brasileiro, ele é adaptável, ele vai ficar se adaptando às circunstâncias. O brasileiro é sobrevivente e... Eu não tô usando nenhum sobrevivente como elogio, tá? O Brasil o brasileiro é aquele cara que gosta, que pinta uma goteira em casa e ele põe uma panela no chão. Isso é a adaptação do brasileiro. Ele nunca repara ali o teto. Ele convive, ele começa a conviver e acha que o pim, pim, pim é normal. E até barulho você vai pim, 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 pim. O Brasil é isso, né? Então a gente se adapta com o absurdo e começa a conviver com o absurdo. Isso é uma merda, essa adaptabilidade que a gente tem. E eu acho que as pessoas vão se adaptar à crise como elas sempre se adaptam, elas vão criar puxadinhos, elas vão colocar panelas no chão pra se adaptar ao barulhinho, e a gente vai, e a vida vai, né? É diferente, eu até fazer uma comparação aqui, meus pais foram pra Argentina, então agora, né, e eles estão falando, cara, os preços estão muito altos na Argentina, muito altos. E as pessoas estão tendo que trabalhar. Então meu pai vê assim, velhinhos fazendo Uber com 75 anos. Assim, o pessoal tá penando. A sobrevivência tá dura. Mas ele falou, o velhinho tá fazendo Uber, ele tá, sabe, de saco cheio. Ele comentou uma coisa que eu não sabia. Os caras que arrancam as primeiras marchas pra não gastar tanto combustível. Sério isso? Cara, tinha um taxista que arrancou as primeiras marchas, o cara só andava, sei lá, de terceira, quarta e quinta, só pra, ficar na rotação baixa e tal. Nossa. Assim, as pessoas se adaptando à dificuldade, mas mesmo eles falando, mas tá melhorando. Mas tá caro, tá melhorando. Então, assim, eles estão numa outra... Aí outra coisa que ele reparou, os preços também estão sendo puxados, porque, assim, é turista do mundo inteiro. Vai pra Buenos Aires e Santelmo, é gente do mundo inteiro, é dólar entrando. O dólar entrando no comércio, o comércio fica caro baseado no dólar. E a gente que é brasileiro, a gente é pobre em dólar hoje, a gente tá lá competindo por um produto e um serviço na Argentina contra um americano, um inglês, um dinamarquês, um canadense, um australiano, até chinês tá indo. E aí, nós é pobre, né? Mas assim, eles já estão saindo aqui. A nossa vibe é uma vibe de queda. A nossa vibe é uma vibe muito de queda. Nossa tendência de queda. Mas vamos voltar. Eu não vou ficar fazendo eu não vou fazer essa puxada econômica aqui, porque senão a gente acaba se perdendo no principal. O Lula, politicamente falando, eu acho que ele está ainda blindado. E o Lula, porém, eu acho que os projetos do PT, e agora eu vou fazer uma leitura em cima do que o Zé Dirceu falou, os projetos do PT vão ter que ser alterados. O PT, falando numa entrevista do Zé Dirceu do final de 23 para começo de 24, nessa entrevista o Zé Dirceu explicava o seguinte, a correlação de forças nesse retorno do PT ao poder é muito ruim pro PT. É muito poder pro Congresso, é muito poder pros mercados, pros bancões e tal. A gente tem pouco assim, nossos meios de ação são pequenos. Nós precisamos ganhar as eleições
E aí, a partir de 27, nós começamos a alterar essa correlação de forças. Com mais nomeações no STF, com base nisso a gente dá fim de vez lá no orçamento secreto e tal. Só que para ganhar a eleição ele precisava fazer a economia crescer. Porque no fundo o que o Lula sempre vendeu foi prosperidade material para pobre. É isso, o Lula vendeu prosperidade material para pobre. Não tá rolando a prosperidade material para pobre. E vamos dizer, o bloco de elite que permitiu o Lula ser solto e que colocou o Lula lá, esse bloco está muito confortável e ele vem ganhando todas as disputas. O único inimigo que eles têm hoje é o Flávio Dino, mas mesmo o Flávio Dino é obrigado a se recompor. O Kim esteve aqui comigo em live, ele explicando, né, que vai lá e o Flávio Dino e os caras, não, senta aqui então pra gente negociar, como se o STF hoje fosse um elemento negociador sobre a existência dessas emendas. O que também assim, é insano e autoritário, né, mas enfim. O PT, então, se pega o Dirceu, o PT sabe que ganhar a eleição para 26 já não tá, vamos dizer, fazendo sentido. O cenário para 26 tá uma desgraça para eles. E aí ele começa a olhar, bom, eu não vou conseguir alterar a correlação de força nenhuma para 26, e na verdade eu tenho que manter a correlação de forças atual para eu continuar aqui e me arrastar. Tentar fazer uma bancada, tentar fazer o vice de alguém, tentar soltar um candidato do Centrão e apoiar. O PT vai ter que mudar a estratégia deles. O mais dramático, então, assim, a etapa 1 é o que o Dirceu sonhava. Arrastar o governo, ter algum crescimento e mudar a correlação de 27 em diante, essa é a hipótese 1. A hipótese 2 é ele manter a correlação rodando aqui, né? E aí sobreviver até chegar nas eleições e saber que talvez ou provavelmente não vai ganhar. E a hipótese 3 é a correlação se alterar sem que eles queiram. E a correlação se alteraria com outros elementos ganhando mais força. Esses elementos, aí a gente precisa entender. Hoje, no Brasil, quem tem força para tocar o impeachment do PT e para ocupar poder no lugar do PT, senhor Rafael Almeida Rizzo? PL? Porra, você não presta atenção, você nunca acerta. Eu tô com o Rizzo, eu faço essa dobradinha com o Rizzo, vocês assistindo há meses. Então você fala, senhor Rafael Almeida Rizzo, eu jogo. E aí o Rizzo faz, e quando eu sei que o Rizzo não, ele vai responder, ele faz assim pra mim, ó. Aí ele olha pra mim, tipo, é pra eu falar o quê? E eu só sei, puta, é o Centrão. É o Centrão. Senhor Rafael Almeida Rizzo, de novo. Senhor Rafael Almeida Rizzo, quem é? Centrão. Caramba, acertou, mandou bem, é isso. É o Centrão. É o Centrão. Agora, o que o Centrão pode, efetivamente o que o Centrão pode ganhar mais? Eu realmente não sei, tá? Eu não sei. Eu nem sei se é do interesse do Centrão ficar com essa bomba agora nos próximos 2 anos. Tá certo que assim, eles são Centrão e eles vão ficar, né? Eles pegam um governo e vão eleger deputado mesmo assim, que eles vão comprar o voto lá na base, enfim. Né? Mas eu não sei exatamente o que o Centrão, né, ganharia com essa confusão toda. Não sei. Vamos pegar o caso do União Brasil. O União Brasil, especialmente o União Brasil ali da Bahia, acho que pegaram também mais um outro estado, tá tudo cagado com investigação da Polícia Federal sobre desvio de emenda. E ainda pegaram os caras cabeça ali, e o negócio, assim, vai pegar números bilionários. Se essas investigações começarem a aprofundar, o União Brasil não vai, entendeu? Não vai embarcar em nenhuma loucura. Eles vão se compor, que é o que esses caras vão fazer. E eu acho que vocês podem esperar um certo leverage vindo do governo federal através do uso da Polícia Federal para cima do Centrão, caso alguém venha sequer insinuar alguma brincadeira dessa ordem. Bota aí na tela. Ó, Operação Overclean aponta para integrantes da cúpula do União Brasil. Empresas e pessoas do alvo PF têm algum tipo de relação com 5 integrantes da direção nacional do partido, chefiado por Tony Rueda. Antônio de Rueda. Que, cara, é o topo lá do União Brasil, né? Esse é um partido. A gente já tinha ouvido falar, eu lembro que eu tive uma reunião com um informante nosso no começo do governo Lula, que falou o seguinte: o Lula vai nomear um PGR e o objetivo do Lula é pressionar o Centrão a votar com ele na base da porrada. A gente já anunciou isso no começo do Clube MBL em 2023. Você lembra disso, Iso? Lembro. A gente falou, eles começaram a executar isso esse ano, final do ano passado, quando essas operações começaram a andar.
Então a gente falou isso em 23, isso começa a rodar pra valer em 24, e eu acho que essa vai ser a arma de defesa deles em 25. Porque essas operações vão aumentar. Tá todo mundo lambuzado com o fundão. Todo mundo. Petistas incluso, tá? Tá todo mundo lambuzado. Foi, vamos dizer, a institucionalização da corrupção. Né? Tá institucionalizado, sem tirar nem pôr. Então eu acho que você não vai conseguir, você que tá me assistindo, falar, é um cenário que você vai fazer um paralelismo perfeito com a queda do Collor e com a queda da Dilma. Necessariamente vai precisar ser diferente, porque os caras hoje dispõem de meios diferentes de pegar os adversários deles, e os adversários estão muito confortáveis hoje com a manutenção do jogo. O que eu quero dizer, se o PT quiser puxar eles para um acordo, em que, vocês ficam daqui, eu fico daqui, tá? O PT puxa. Porque a posição atual deles é muito boa, e você manter a impunidade para continuar tendo as posições que você tem, que é o que o Centrão dispõe hoje, é legal. O que eu quero dizer é, o risco de brigar com o PT pro Centrão é muito grande pra uma recompensa que não parece tão grande. Vocês entenderam? Digite um, já vocês entenderam o que eu tô falando. Me parece uma estratégia frágil. Ela é côncava, no sentido que ela, né, se ela der merda pra um cara do Centrão, ela dá muita merda. E os ganhos que você pode ter são ganhos lineares. Eu vou aumentar em 10% minha quantidade de poder, 20% minha quantidade de poder, 15% minha quantidade de poder. Pra alguns agentes só. Não é uma coisa assim. Então, eu acho que essa é a chave, se a gente quiser falar de impeachment, essa é a chave que precisa ser colocada ali. Como desatar esse nó? O nó em 2016 estava mais fácil de ser desatado. Esse nó não está nem um pouco fácil. E aí eu vou ter que falar, né? Porque antes que venham aqui a galera... Porque basta ver um vídeo, às vezes, do Nicolas, a galera já começa... não, vamos nos unir. Meu velho, acorda pra vida. Esse nó só tá aí por causa de um nome. É o Bolsonaro. Esses ultrapoderes que foram dados pro Centrão, e a verdade é o seguinte, o Centrão só não quer mais poder porque alguém já deu poder pra eles. Foi o Bolsonaro que deu. Foi o Bolsonaro que deu. A gente vive não na República do PT, a gente vive na República do Centrão. O Centrão tem praticamente os mesmos defeitos da esquerda. Então, a República do Centrão já tá de pé. Ela já existe. Eles já estão no poder. Ganhar ter o Alckmin lá, e eles vão o quê? Ter mais, sei lá, o PP vai ter mais um ministério, o PL ganha um ministério, é isso? Todo rio, toda briga por isso? Então, como desatar esse nó? Eu gostaria que as pessoas que querem mesmo tocar um impeachment, eu gostaria que essas pessoas me dessem uma resposta, porque eu não tenho, e eu estou pensando. E eu acho que não é rua exatamente. A rua ajuda a gravar. Cara, aumentar a crise do governo, jogar o Lula na lona, e talvez motivar um desembarque de algumas pessoas da base, eu acho que isso é super válido, eu acho que a gente tem que botar no jogo. Agora, algumas pessoas estão falando em impeachment. Tá, impeachment ou ele é uma palavra, ou ele é uma ação. Como palavra dá pra invocar, como ação eu ainda não sei como. Uma coisa que um PMDBista famoso me falou no impeachment da Dilma, né? Impeachment não é sobre tirar um governo, mas sim sobre colocar outro no lugar. Qual seria o arranjo do novo governo que ficaria no lugar? É um governo que disputaria a eleição em 26? Quem seriam os partidos que iam se compor? Iam ser todos os centrão se juntar, todo mundo igual? Foi mais ou menos o governo do Temer? Todo mundo do centrão se juntou, alguns com maior espaço, outros com menor espaço? Qual seria isso? Como isso iria se dar? Qual seria o acordo que esses caras precisam ter para um candidato na eleição presidencial de 2026? Eu tô falando isso porque meio que o Centrão já acha que vai chegar ao poder em 26. O Centrão, você fala, Renan, o que você tá falando? O Centrão, tirando o PL, o Centrão se compôs num bloco que envolve União Brasil, Republicanos e PP. O único que tá queimadinho ali é a União Brasil. Republicanos e PP já vão se juntar. Se somos dois, aí dá mais de 100 deputados. Acho que bem mais de 100 deputados. Existe o PL, que tem aí seus 100 deputados. Existe o PSD do Kassab. Esses caras acham que, formando esse bloco, se juntando com a União Brasil, e tendo o Tarcísio à frente, aí você traz o Kassab e o PSD, você faz um bloco tão grande que o PL ficaria constrangido, talvez pudesse juntar. Eu não acho que o PL se constrangeria, porque o PL bota um nome na mesa, já atrapalha o plano de todo mundo.
Mas mesmo o PL para ganhar teria que se compor com eles no final. Então o Centrão já acha que consegue ter um governo de centro-direita, mas vamos dizer, de centro-direita, já na eleição de 26, com participação ativa de todos eles nesse governo. E com o aumento de bancada de todos eles do Centrão, para que esse governo seja completamente Centrão dependente e que eles administrem o Brasil na prática junto com esse governo. Pergunto para vocês, e o impeachment ajudaria ou não ajudaria isso? E 2, eles já estão fechados e pactuados nisso hoje ou estão tendo dificuldade, sim ou não? Pergunta 1, me parece que um impeachment não ajudaria nisso. E pergunta 2, eles não estão conseguindo fechar ainda quem é o candidato, ainda tem muita coisa e tem muita briga interna. Então, as coisas ainda estão meio embaralhadas, assim, pra gente começar. Eu vou falar de novo com o Kim, hoje eu falei bastante com ele por telefone, a gente ficou desenhando mapinhas, falando sobre isso, né? Porque o Kim tá falando muito, assim, cara, se a gente puxar um abaixo-assinado e meter 3 milhões de nomes de pessoas, dá pra gente embarcar mesmo, porque é a vontade para além, sabe, daquela militância maluca que tipo, fora todos, intervenção militar já, né? Tipo, uma furada de bolha mesmo. Claramente o assunto do Pix furou bolha, mas entre furar bolha, porque uma funcionalidade que você usa passa a ser vista por você, cidadão brasileiro, como uma arma na tua cabeça, que pensa o seguinte, o negócio do Pix, a pessoa que tá recebendo esses conteúdos, ela tá pensando assim, meu Deus, eu fui traído esse tempo todo, que gente filha da mãe, então esse negócio que eu uso o tempo todo tá sendo usado pra me ferrar e pra eu perder dinheiro. Não, calma aí. É isso, entendeu? Então essa percepção, que é uma percepção muito mudar a palavra, isso, visceral, e vou sair na rua pra um processo de impeachment. É isso, assim, tá? Acho que a gente tem uma longa estrada aí pra percorrer. Então, mas o Kim quer tentar, e eu acho válido a gente tentar. Acho realmente válido a gente tentar. Só que aí todo mundo tem que ter um pouco de boa vontade pra fazer a coisa acontecer, né? Então, como eu te falei, não pode ser nada que vá numa linha político-partidária, um festival de candidatos. Eu acho que não pode ter caminhão de som. Assim, gente, a manifestação do caminhão de som foi a gente que começou em 2014. Essa porra tem que acabar, cara. Tem que acabar. Tem que acabar porque ela já viu que é uma fórmula de controle e de promoção de candidatos. Isso dá sempre errado. Virou eventos bolsonaristas, né? Hoje, meio que pegou. Um cara botou aqui, o Pix pode ser os novos 30 centavos, não sei o quê, que foi o negócio de 2013. Não acho que não tem... são outros tempos. Naquela época, sair às ruas era novidade. Naquela época, se você for lembrar, você sabe, entre 2008 até 2013, 14, teve uma moda que era o flash mob. E o flash mob, ele era muito sobre a capacidade que as redes sociais tinham de criar ações espontâneas de pessoas que não se conheciam. Que era basicamente você começar a usar as funcionalidades das redes sociais para conseguir conexões com pessoas que não se conheciam, né? Então, a descoberta que primeiro, no Brasil teve o Orkut, mas especialmente o Facebook, a descoberta que o uso das funcionalidades do Facebook, especialmente o marcar eventos no Facebook, que era usado na época pro flash mob. Aliás, teve um filme muito babaca, que uma vez eu fui no cinema ver nossa, um dos piores filmes, que tocava no final aquela música Closing Times, que era um romance brega lá, acho que era com o Ashton Kutcher e com aquela... Não, era com o Justin Timberlake e a Mila Kunis. E o filme terminava com um flash mob, tipo, o cara pra homenagear a garota fez um flash mob, um filme horroroso, né? Então, que era muito tipo a tendência da época. Veja só como a gente usa as redes sociais pra conectar as pessoas. O futuro são os flash mobs. Aquilo não virou, tipo, pessoas... Amizade Colorida. Esse filme aí, Amizade Colorida, uma bosta de filme. Terminava com Closing, a música do Semisonic. Aquela época, aquela sensação de mobilizar foi a tônica, então tudo começou a acontecer. Primavera Árabe, Maidan, teve um movimento na Espanha que surgiu o Partido Podemos, você teve antes o Occupy Wall Street, mas depois você teve o Tea Party nos Estados Unidos. Então, tudo isso, aquilo chegou a nossa vez, e a gente foi lá e mobilizou. E aquilo passou, as pessoas agora... Vamos falar qual é a tendência das redes sociais? Real entre os jovens? Fechar o perfil. Os jovens fecham o perfil. As pessoas não querem mais se conectar tanto com os estranhos assim.
No máximo elas querem fazer sexo com os estranhos. Mas conexões sociais e tal, não é a tônica mais. Então não é mais aquele momento foi um momento de novidade. Novidade, um otimismo tecnológico ali com aquela bagaça que passou. Passou. É diferente. É diferente. Não que seja o fim das manifestações aqui ou em qualquer outro lugar. Só tô falando que não é igual àquele momento. Não dá pra fazer uma comparação com 13.